muito bem, nós estamos aqui presentes. Então, boa noite, esqueci-me de dizer. Boa noite para uns, bom dia para outros, depende, isto vai ser para o YouTube. Portanto, conforme a hora e o local, sintam-se abençoados. Quero dizer que a chuva seródia está às portas, fica já aqui o convite para aqueles que nos estão a ouvir. Eu já convidei muitas pessoas pessoalmente do meu círculo de amigos, muitos. Uns tocam trombone, outros tocam saxofone, outros tocam piano. E esta vai ser uma surpresa. Um amigo meu que ele toca piano, ele quer vir aqui tocar. Eu não vou dizer quem é, pois você ficava a saber tanto como eu, e não tinha piada nenhuma. Portanto, tenho gente que toca guitarra, gente que toca piano, gente que toca campainhas de porta também. Isso é o que eu tenho mais. E então aqui à minha frente, uma deles tocam a reunir, tocam para o rancho também, que é bem bom. E pronto, toda a gente está convidada. Sejam muito abençoados e anuncio também que no domingo vamos estar aqui às 9h30, também para interceder, e todos são bem-vindos. Esta meia hora de intercessão nas reuniões de sexta-feira e domingo são uma bênção porque nos aproximam mais de Deus e uns dos outros. Nós não podemos só pensar em comer, irmãos, amém? E eu que digo que ainda estou aqui, não me podia confessar, mas eu estou esperançoso que eu hoje vou ganhar uma ceia maravilhosa, hein? Não é a Santa Ceia, é uma ceia, vou comer qualquer coisa, dar ao bigode não, que eu não tenho bigode. Quem tem bigode é ali o nosso amigo Zé Manel, Mansinho, vem de Mansinho hoje. Hoje não tenho aqui o João Mansinho, mas no domingo vai ele cá estar, graças a Deus. E pronto, nós vamos dar início a esta reunião. Eu tenho uma lição. A minha mulher está-me sempre a fazer gestos de... Falta o louvor. Mas o louvor já foi. Porque é que eu cantei aquela música, meu amor? O louvor já está. Pronto. Eu já cantei o que eu tinha a cantar. Rude Cruz Chirigiu. Já é uma música de louvor. À sexta-feira eu não gosto de cantar muito louvor, porque já cantámos uma, vamos à palavra. A reunião também é tão curtinha, filha. Está bem, querida? Depois eu canto para ti, faço um louvor lá em casa, está bem? Pões-te de joelhos, braços levantados para o céu, e eu pego na guitarra, não tenho piano, e vou cantar umas músicas, vamos cantar os dois. Pronto. Muito bem. Então, eu estou desejoso de dar a lição, por isso é que eu não quero estar a perder mais tempo. Without further ado, quer dizer, sem mais delongas, em inglês, coisa fina, eu trago boas notícias. É o título da lição. Portanto, se o Tiago quiser tomar nota, eu trago boas notícias. Nós temos que ser portadores de boas notícias. Está bem? Porque uma das perguntas que nós temos que fazer a nós próprios, e eu aproveito para fazer a vocês, é: o que é para si o Evangelho? É uma pergunta de retórica. Se eu agora deixasse esta pergunta no ar, o que é que você respondia? Ficava a pensar, não é? Como está a pensar agora. O que é para si o Evangelho? Silêncio absoluto. É o que eu queria, que é para poder pregar à vontade, senão vocês estivessem a falar e depois interrompiam-me. O que é para si o Evangelho? Outra pergunta é: o que é o Evangelho para Jesus? Você sabe que o Evangelho para si é uma coisa, mas para Jesus é outra. A maneira de ver o Evangelho de Jesus é uma diferente da sua e da minha. E depois ainda temos mais uma personagem, que é o Paulo. O apóstolo Paulo, que pregou também o meu Evangelho, não andou com Jesus, se calhar acompanhou-o à distância, se calhar acompanhou no momento em que andava a perseguir os discípulos e a perseguir aqueles que se diziam que eram cristãos e que acreditavam em Jesus. O Paulo perseguiu-os à força toda, mandava-os encarcerar, para os prender, para os matar. Aquele homem tinha uma raiva tremenda em relação àqueles que professavam a fé cristã, a fé de Jesus. Mas olha uma coisa, o Evangelho
As pessoas pensam, o Evangelho é a Bíblia. Calma. O Evangelho também é, sabe o quê? Quando os romanos invadiram a Galileia e ocuparam a Galileia e a Judeia, eles punham um édito é um cartaz, em que eles anunciavam que agora é o imperador César Augusto. E isso que eles faziam chama-se Evangelho. Porque o Evangelho é trazer uma notícia. E o Evangelho traz notícias. Só que as notícias que o Evangelho traz não é que o imperador é Augusto César. Então, lembra-me dele agora. Aquilo que o Evangelho nos diz é que Jesus é o Rei. Jesus, neste império, neste mundo, que ainda jaz no maligno, Jesus apareceu para ser o Rei. E há dois reinos distintos. Há aquele reino que é presidido por Jesus, em que Jesus é o Rei, e há o outro reino onde as pessoas não acreditam em Jesus. Andam assim ao lado um do outro. Não é demarcado, não tem marcadores, não tem sinaletas, não tem nada. Anda aqui. Porque Jesus disse, o reino de Deus está entre vós. Agora, depende é quem é que acredita em quê. Nós somos pessoas que acreditamos em Jesus, que já o recebemos, amamo-lo, fazemos dele o nosso Rei, e por isso nós fazemos parte do reino de Deus, mesmo que ao nosso lado esteja alguém que não creia nele. Nós cremos nele e por isso fazemos parte do reino de Deus. O reino de Deus está connosco. Amém, irmãos? Que é mais importante o reino de Deus do que a igreja do Flantal ou do Flantal. Não, o mais importante é que nós fazemos parte deste reino, onde Jesus é o Rei. Amém? O Evangelho são boas notícias. E divide-se em 3 partes. São 3 boas notícias. Amém, irmãos? Querem saber qual é a primeira? Querem? E a segunda? E a terceira? Glória a Deus. Estou com a minha gente. Estou com as pessoas que vieram para aprender. Não é que eu saiba muito. Não sei muito. Mas o que sei, o que tenho, isto vos dou. Isso é Evangelho. E o Evangelho que eu vos dou é aquele em que eu acredito que Jesus morreu, primeira, Jesus foi sepultado, segunda, e Jesus ressuscitou. O Evangelho são 3 partes fundamentais. Você tem que fundamentar a sua fé, a sua notícia, a sua pregação, a sua conversa em 3 partes. Jesus morreu, Jesus foi sepultado e Jesus ressuscitou ao 3º dia. Você sabe que nos dias que correm há muita igreja que já não acredita em Jesus? Há muita igreja que já não acredita em Jesus. O nosso pastor sabe isso melhor que eu, até quem são. E não só. Tenho um amigo meu que ele diz que na igreja dele as pessoas não leem a Bíblia. Não abrem a Bíblia. O pregador não fala em versículos bíblicos. Eu também ainda não falei, mas espera-lhe o beque. Não vai perder pela demora. São igrejas onde não se fala da Bíblia. Não se fala o próprio nome de Jesus, não se fala. Então, é um rapaz que tem mais ou menos a minha idade, um pouco mais velho que eu, 2 anos, coisa que valha, e ele está super insatisfeito com o sítio onde está. Porque uma pessoa que teve um princípio como eu tive, como o vosso pastor teve, e como esse meu amigo também teve, princípios da fé, princípios cristãos, princípios em que Jesus era e é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele, estas coisas incomodam-nos. A mim não me incomoda, graças a Deus, porque eu estou numa igreja onde os meus irmãos e as minhas irmãs, onde eu tenho aqui a pastora Piedade, onde eu tenho todos vocês que estão aqui, amam a Deus, põem Deus em primeiro lugar, buscam-no. É por isso que estão aqui. Se calhar quem precisava de ouvir isto não veio. Esqueça-se de vir. Mas vocês estão cá, graças a Deus por isso. Porque nós queremos que Jesus morreu, foi sepultado
e ressuscitou ao terceiro dia. Este é o fundamento da fé, meu irmão. Se uma pessoa falhar numa destas partes, falha em tudo. Eu até podia acrescentar uma. Jesus nasceu, viveu, morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. E ainda podia acrescentar uma, que ele vai voltar. De 3 coisas passava para 6. Ele vai voltar. Este também é o nosso Evangelho. O Evangelho, e o próprio Jesus disse, olha, eu voltarei para vocês, não vos deixarei órfãos. Graças a Deus por isso. Eu estou à espera, ansiando pelo dia em que Ele nos virá buscar. Não sei se será na minha idade, será no meu tempo, não me interessa, seja quando Ele quiser. Ele é que sabe, ninguém sabe quando é que Ele vem. Mas não sou eu que mando, mas eu gostava. Eu gostava de ser arrebatado. Sério, deve ser uma sensação. Ora, eu gosto de andar de moto. Nunca fiz paraquedismo, mas gosto de mergulhar. É por isso que ando na natação. Gosto de mergulhar, gosto de nadar, gosto de coisas assim desafiadoras, desafios, né? Para mim nadar é um desafio, porque a piscina é grande, eu ando ali a nadar, e alguns também nada de nada. Alguns nada de nada. Eu nado de bruços, nado de crawl, e olha, a minha mulher também quer se inscrever na natação. É mais na tacinha, né? Aquela é pequenina. Então, por exemplo, o Evangelho de Marcos, falando em Evangelhos, para muitos, quando se diz, o que é o Evangelho para ti? Muitos dizem, Mateus, Marcos, Lucas e João. Há muita gente que vê o Evangelho, se lhes falarem do Evangelho, eles falam dos 4 Evangelhos. E não está errado. Mas o Evangelho em si tem mais fundamento. Tem que ter uma substância, tem que ter uma mensagem, tem que ter algo concreto. Não é só acreditar nos livros, nem acreditar nos escritores, naqueles que escreveram os Evangelhos. Por exemplo, o Evangelho de Marcos foi o primeiro a ser escrito, sabia? Foi o primeiro Evangelho que foi escrito e apresenta-nos um Jesus que é o servo perfeito, o Messias, aquele que nos dá a conhecer o seu amor e compaixão. E sabe uma coisa? O reino de Deus é daqueles que se submetem a Deus. Mateus 3,17. Mateus 3,17. Muito bem. Deve estar quase aqui a chegar. Mateus 3,17. Eu tenho aí a Bíblia, mas eu prefiro olhar ali para... está. E eis que uma luz nos céus dizia... Uma voz. É a luz é que me está a bater nos olhos. E eis que uma voz nos céus dizia... Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Quando Jesus foi batizado das águas, diz que viu-se uma pomba em forma corpórea, o Espírito Santo desceu sobre ele, na forma corpórea de uma pomba, e uma voz falou do céu. Deus o Pai falou. Eu gostava de ter estado nessa altura. Deve ter sido uma coisa assombrosa, deve ter sido uma coisa de ouvir a voz de Deus. E hoje também eu ouço, só que não é audível. Tenho que estar calado, tenho que me levantar cedo, tenho que buscar o silêncio, tenho que buscar a minha sala, e às vezes deixo a minha esposa a dormir, e eu levanto-me e vou, pego na Bíblia. Tenho 2 Bíblias ao pé de mim. Tenho uma Bíblia assim tão grande como esta, e tenho uma Bíblia que é da mensagem, que está assim num português diferente, mais compreensível. Eu gosto muito de ler aquela, tanto uma como outra. E eu dedico o meu tempo de manhã a fazer isso. Porque eu sei que quando eu estou lá, Deus fala comigo. Deus fala comigo músicas. As músicas que eu tenho cantado aqui, e tenho outras ainda. Tenho uma música que é da Chuva Seródia. Tenho uma música que Deus já me deu, que é Tomei uma Decisão. Ultimamente tem sido assim, parece que estou a plantar tomates. Parece que estou a plantar pepinos e tomates. Não é para estar aqui também. Eu não gosto de tomates e pepino. Eu gosto. E
Olha, parece que tenho uma horta lá em casa. Aquilo dá ali feijões, dá sei lá mais o quê, hortaliças, maravilha, cebolas, alhos. Nasce. Nasce porquê? Porque o Zé António é uma grande máquina. Não, porque Jesus é o maior. Porque Jesus é um Deus que inspira. É um Deus que cria. Ele é o Deus criador. E quando nós estamos com Ele, nós temos ideias. Ideias maravilhosas. E as ideias que Ele nos dá, sabe o que é que deve fazer? Fazer aquilo que a Emília também faz. Toma nota, ela toma notinha. Ali a Alice também toma notas. Ali, que ela não toma notas porque eu gosto mais de notas mais caras. Hein? Mas é uma coisa importante. Nós estarmos com Deus, ouvirmos o que é que Deus diz, e escrever, se há alguma coisa importante, eu escrevo. Olha, eu tenho na minha sala, tenho o meu sofá, eu sento-me, tenho sempre as duas Bíblias, um caderno de apontamentos e duas canetas, não vale uma falhar. Tenho duas canetas. E quando Deus me dá alguma coisa, a primeira coisa que eu faço é escrevo por cima de tudo. Por exemplo, isto está aqui, eu vou levar para casa. Eu trouxe, mas vou levar. Porquê? Porque eu, quando levo isto para casa, para mim vai ser tipo uma sebenta. Está a ver? A parte de trás já me serve. E assim poupo uma folha. Sou muito poupadinho. É a minha mulher que diga. Muito poupadinho mesmo. Tão poupadinho que eu tenho aqui dinheiro para pagar a ceia. E pronto. Salmo 16, versículo 10. Salmo 16. Oh, pastor, então, mas isto não é do Novo Testamento? Sim, e o Velho também é. Porque o Velho Testamento já nos falava de Jesus. O apóstolo Paulo dizia, porque o evangelho que eu vos preguei é que Jesus morreu e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras. E é o que está escrito, conforme as Escrituras. O Paulo ainda não tinha escrito na altura as cartas. Ah, bem? E ele era contemporâneo de Marcos, de Mateus, Marcos, Lucas e João. Era contemporâneo. Mas ele estava-se a referir às Escrituras do Velho Testamento. É por isso que eu quero ir com vocês a este versículo que eu falei. Salmo 16, versículo 10. Diz, pois não deixarás a minha parte, a minha alma no inferno, e não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Salmo. Quem é que escreveu o livro de Salmos? Sabe-me dizer? David. David, os milhares de anos antes de Jesus ter vindo, escreveu, não deixarás o teu santo, que o teu santo veja a corrupção. Estava-se a referir a quem? Ao Messias, ao Jesus. Que Deus não deixou que ele visse a corrupção. O que é a corrupção? É quando o corpo entra em decomposição. Jesus teve 3 dias, quando ele morreu, teve 3 dias. Ele foi ao inferno, foi ao Hades. E ao fim de 3 dias, ao fim de 4 dias, 3 dias já começa o corpo a cheirar mal. Mas uma coisa certa, Jesus venceu a morte. E Deus não deixou que o santo, o rei, aquele que era o imperador, aquele que viria inaugurar o reino de Deus, ele não deixou que o seu corpo visse a corrupção. Nem tampouco abandoná-lo assim. Não, ele ressuscitou. Agora o versículo 11. Salmo 10, já limos, agora o 11, por favor. Salmo 16, versículo 11. Está quase. Está-se a vestir, já está. Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença há fartura de alegrias, à tua mão direita há delícias perpetuamente. Glória a Deus, amém? Este versículo para mim é a minha companhia, é a minha abertura. De manhã eu leio este versículo bíblico, far-me-ás ver as veredas da vida. Eu posso não as ver, mas Ele faz-me ver. Eu posso não discernir, mas Ele dá-me entendimento. Eu posso não me lembrar, mas Ele me traz à memória as coisas certas. Amém?
as verdades da vida, meu irmão. Não há nada que substitua aquilo que você está aqui a ouvir e a ler, nem há nada de que substitua aquilo que você pode ler pela manhã, e estes versículos são a chave para você começar a caminhar. Pastor, mas eu já caminho há muito tempo. Sim, mas todos os dias você começa, tem um novo começo. Esta música dos novos começos é para nós, irmão. Todos os dias eu começo uma nova caminhada. Amém? Se eu quiser fazer uma caminhada lá no meu bairro, eu tenho que começar por algum lado. É ou não é? A não ser que faça como outro, dá uma volta ou coisa e volta para casa. Não, isso não chega. Se eu quiser fazer uma caminhada a sério, tem que andar. E às vezes custa. Cansa, mas faz-nos bem. Às vezes custa levantar cedo. Para alguns. Para mim não me custa. Às vezes custa-me, às vezes é adormecer, porque eu fico tão esperto e tão com a lição de hoje, já estou mesmo a ver que ainda vou chegar a casa, ainda vou meditar, ainda vou orar, ainda vou tocar. Porque a gente vem daqui, sai daqui cheios e parece que não quer. Porque o Senhor nos faz ver as veredas da vida. Amém, meus irmãos? Se nós perguntássemos a Jesus o que é o Evangelho, de certeza que a sua resposta seria um bocadinho diferente. Em 2023, que é o ano em que a gente vive, o Evangelho que estamos a pregar, ou que temos que pregar, é que Jesus morreu, ressuscitou. E todo aquele que o receber será salvo. É Marcos 16, versículo 16. Este é o Evangelho que Deus quer que você pregue. Que o autor do livro de Marcos, inspirado por Deus, quer que você faça. É Marcos 16, isto é um versículo muito, muito conhecido. E como é muito conhecido, pastor, mas já estou farto de ler esse versículo. Vamos ler outra vez. A palavra de Deus não se gasta. Glória a Deus por isso. Há um hino que eu canto, que é o Salmo 91, que eu começo na gravação a dizer: irmãos, a palavra de Deus não se gasta. Por isso eu quero cantar o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, e por aí fora. A palavra não se gasta, nunca se gasta. Eu gosto de falar, gosto de cantar, gosto de meditar nela, gosto de meditar com ela, com a palavra. Você sabe que a gente, na cama, a gente oramos os dois juntos. A minha esposa gosta imenso de ver a novela de Jesus. Já acabou, agora já acabou, é pena, terminou. Mas ela vai ser repetida, porque eles repetem aqui muitas vezes. E glória a Deus por isso. Porque ela nos ajuda aquelas... Ela gosta imenso de ver aquilo, e como tem versículos bíblicos, ao fim e ao cabo a história está muito bem realizada. Aquela novela ajuda a pessoa a ver a Bíblia ao vivo e a cores. E é boa. Eu espero que eles tornem a repeti-la, porque senão... Por exemplo, João 3,16. Um versículo também que é obrigatório. Já está ali, não é? Pois está ali, mas não está ali. Eu não a vejo. É que eu não tenho a Bíblia aqui. Ora, lá está. Quem crer e for batizado... Não, João 3,16. João 3,16. Sim, filha, mas eu quero ali. Não, ali não me interessa. Eu não sei. Marcos 16. Não. João 3,16. João 3,16. Ok? Alô? Está alguém em casa? Alô? Já vai. Ora, está aí. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Este versículo bíblico nunca mais acaba. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Filho unigênito. O que é que quer dizer unigênito? Filho único. Não há outro. Deus só teve um filho. Foi Jesus. Mas por causa dele, agora nós também somos filhos dele. Por causa de Jesus, somos filhos de Deus. A família de Deus ficou grande. Mais uma vez, Tiago, não te importas?
Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isto é um versículo que tem de estar na ponta da sua língua e no coração. Porque à mínima oportunidade na sua vida, a quem está consigo, você pode dar um tiro espiritual nessa pessoa, no coração mesmo, em cheio. Pau! Você sabia que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida? Você sabe que Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna? É só deixá-los a falar. Deixa-os falar. Mas hoje está mau tempo. Sim, mas mesmo assim sabe que Deus não muda com o mau tempo. Deus é sempre o mesmo, ontem, hoje, eternamente. E Deus amou o mundo, amou a mim, amou a si, que deu Jesus para que todo aquele que não crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Caramba, a coisa mais importante é Jesus na nossa vida. As pessoas vivem, comem, bebem, casam, dão-se em casamento, como a Bíblia diz, andam distraídos, andam a ganhar dinheiro para as suas vidas, andam a construir coisas para eles. E eu pergunto, quem é que se lembra de Jesus? Quem é que se lembra de Jesus? E sabe uma coisa? Se aqueles que têm Jesus passam por dificuldades, agora imagina aqueles que não têm Jesus. É que as pessoas pensam que o dinheiro compra tudo, mas o dinheiro não compra felicidade. O dinheiro não compra saúde. Pode comprar comprimidos, mas não compra o principal. E não compra a vida eterna, seguramente. Pode comprar uma boa sepultura, que há pessoas que gastam muito dinheiro em sepulturas e compram e fazem teta de malinha com as sepulturas e com as pessoas que morrem, capelas. Você nem sonha o que é que se faz para aí. Mas a salvação ninguém a pode comprar. É de borla. É grátis. Tem uma condição. Você tem que crer em Jesus e recebê-lo. Porque todo aquele que nele crê e recebe, Deus lhe deu o poder de ser feito um filho de Deus. Posso saber, irmãos? Este é o Evangelho. É muito simples. Muito simples. Já li João 3,16. Agora, Lucas 21, versículo 11. Você tem visto as catástrofes que têm acontecido na televisão? Eu gosto de ver de vez em quando. Não gosto de ver, isto é, eu gosto de me atualizar. Gosto de saber o que é que se passa por aí. E em Marrocos e na Líbia, é uma coisa, é inundações, é sismos, terremotos, pessoas mortas, há muita gente que ainda está desaparecida, que ainda não apareceu. É uma coisa horrível, horrorosa. Mas eu fico a pensar, pastor, o que é que isto tem a ver com a lição? Quer que eu lhe diga que tem a ver com a lição? Lucas 21, 11. Vamos ler o que é que a Bíblia diz. Diz que haverá em vários lugares grandes terremotos, fomes e pestilências. E haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Está escrito, Jesus estava a dizer, haverá grandes terremotos e pestes e fomes. Terremotos já a gente está a ver. Pestes já a gente viu. A SIDA, há não sei quantos anos. Continua a ver o Covid-19, ainda anda por aí. A minha mulher que trabalha no hospital, sabe? Pessoas que apanham Covid. Sabe que há um amigo meu, ele se calhar vai ver este vídeo do YouTube, que a esposa, por contágio, não sei como é que foi, teve os sintomas do Covid-19. E ele já estava a apanhar também. E pediu-me ajuda, se eu orava. E o nosso pastor, que me foi buscar no sábado passado, me vai buscar sempre aí por volta da 1h15 da tarde, eu disse-lhe assim, olha, tenho um amigo meu que está nesta situação, pediu-me ajuda, mas eu prefiro que sejas tu a orar. Porque eu sinto que nós devemos honrar as pessoas que estão sobre nós,
E ele é o pastor desta igreja. Eu devo-lhe a obediência, eu devo-lhe atenção. Eu não faço as coisas aqui porque me apetece. Eu não venho aqui tocar porque me apetece. Eu não venho pregar porque me apetece. O vosso professor já sabe há mais de uma semana qual é o título da lição. E qual é a música que eu vou cantar nova. E às vezes ele tem ideias e músicas já programadas e eu troco-lhe as voltas. Porquê? Porque Deus tem coisas novas para nós todos os dias. Então eu não tenho problema nenhum em dizer, e eu também não levo a mal. Por exemplo, a música, a letra que a Dona Ninja criou, Jesus, 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 essa música, eu não alterei, acrescentei. Portanto, você mais dia menos dia vai ouvi-la com os acrescentos. Não sei se o seu pastor já lhe falou. Não, ainda não falou. Está a aguardar a surpresa. Deve ser para a chuva seródia. Mas eu acrescentei. Você fala Jesus, Jesus. E eu acrescentei só Espírito, Espírito. E o resto é surpresa. Mas quer dizer, foi um acrescento que não foi desvirtuar a música. Foi só acrescentar, com muito amor e carinho, aquilo que a Dona Ninja, conhecida mundialmente, com aquela do samurai, fez, inspirada por Deus, e escreveu. E eu gostei sinceramente, e se não fosse de Deus, Deus não me tinha dado um acrescento. Portanto, estamos no mesmo espírito, na mesma sintonia, amém? Como aquilo não paga direitos de autor, porque senão eu tinha que pagar, e já me saía mais caro, já não podia pagar a ceia à minha esposa. Oh, glória! Aleluia, que é de borla, não é? Graças a Deus. De graça recebestes, de graça dai, não é? É isso mesmo. Lucas 21, versículo 25 e 26. Já lemos, não é? Sim, mas eu quero ver aqui, filha. Ali não me diz nada. Aqui. Tiago, sabe que eu gosto de o ver aqui. E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, na terra, angústia das nações, perplexidades pelo bramido do mar e das ondas. Nós vimos há muitos anos, em 1755, um grande terremoto que abalou Lisboa. Mas também já vimos maremotos. Maremotos é quando há um sismo no mar e as ondas vão e varrem a terra. Isto aconteceu em vários países no mundo. Muita gente morreu. Pastor, já foi há uns anos, foi. Mas vai haver mais. Pastor, está a agorar. Não, estou a dizer o que a Bíblia diz. Jesus nunca escondeu nada a ninguém. As pessoas é que não creem e gozam. Só que vão gozar até um certo ponto. Vai chegar o dia em que elas não vão gozar, vai chegar um dia que elas vão chorar e gritar de aflição. Porquê? Porque querem ser salvas e acabou. Fechou-se a porta. Porque é isso que as pessoas não pensam nisso. As pessoas só pensam na sua barriga. Qual é a palavra de ordem deste Evangelho? Há uma frase que é chave para nós pregamos o Evangelho, que somos filhos de Deus, que estamos a servir a Deus e temos uma mensagem, temos uma boa notícia. A boa notícia é que Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou. Mas há uma notícia, há uma mensagem fundamental e terminal, que é arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Esta é a mensagem principal que nós temos que guardar no coração. Primeiro temos que nos arrepender também. Convém, não é? Porquê? Porque todos nós precisamos nos arrepender, porque a gente falha. Falhamos em ações, falamos em palavras, falhamos em pensamentos, falhamos em muitas coisas. Eu tento falhar o menos possível. Mas mesmo assim, quando eu tento fazer o melhor possível, tem sempre a minha mulher à perna. Tumba! Não devias ter feito isso, não devias ter... Ela, por exemplo, aqui está sempre a controlar-me. Não é? E eu... Cucurru.
levou-me ao chão, já viste? E ela, vai lá que ainda me segurou, graças a Deus. Pegou-me ao colo e levou-me às cavalitas. Havia de ser bonito. Um peso levezinho como eu. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Esta é a mensagem principal. Amém? Para quem quer que você encontre, e se você lhe disser arrependam-se, quando Jesus disse, aquele que crê em mim, aquele que crê em Jesus será livre e sereis libertos. Os fariseus, quando ouviram isto, sereis libertos, mas nós não somos filhos de escravos. Porquê é que tu dizes que seremos libertos? Não perceberam nada. Viram? Jesus esteve ali à frente, veio para o que era o seu e os seus não o receberam. Os judeus, na altura, poucos foram aqueles que o receberam. Olha, acreditam mais o Pôncio Pilatos, acreditam mais um romano do que propriamente os judeus. Porque os judeus, poucos foram aqueles que viram Cristo ali. Olha o Pôncio Pilatos, ele próprio disse, eu não encontro crime neste homem. Estão a querer condená-lo, mas eu não encontro. De tal maneira que ele lavou as mãos daquela crucificação que iria ter lugar ali. E lavou as mãos. Mostra-me a mim que um homem do mundo tem mais fé e acredita mais e reconhece Jesus mais do que os próprios dos seus. Não é em vão que a Bíblia diz, veio para o que era seu e os seus não receberam. É triste, irmão. É muito triste. Para mim, o mais triste é quando a Igreja de Cristo não está em linha com a palavra, não está em linha com Cristo. É o pior que pode haver. É uma grande desilusão. É uma desilusão para quem prega, para quem serve a Deus, para quem conhece o Evangelho. É uma tristeza. E esse meu amigo, que é um amigo que eu tenho do peito, quando eu falo com ele, chega a estar 1 hora ou 2 ao telefone. Os meus amigos, eu tenho amigos que chega a estar 1 hora e mais ao telefone com eles. E a gente, primeiro, contamos uma laracha, para dar zoninho, passado um bocadinho, nós estamos a falar de Jesus. E ao fim de 1 hora de falar, eu só pergunto assim, olha lá, há quanto tempo é que tu não falavas de Jesus? O meu pastor, eu ligo para ele começa-me a falar de batatas e de cenouras, o pastor dele, não há de ser por muito tempo, quer dizer, o que é que estás a fazer aí? O que é que estás a fazer numa igreja onde o teu pastor nem sequer a falar de Jesus? Nem sequer lê versículos bíblicos, o que é que estás a fazer aí? É triste, não é? Mas é triste, mas é verdade. Infelizmente, há muita gente que se guia por este cardápio que não é o meu, nem é o seu. Por isso é que Jesus disse, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. É a mensagem mais atual. Arrependam-se. Há pastores de igrejas que têm que se arrepender, porque não é o anel, não é o diploma que nos faz pastores, não é o casaco, não é o fato, não é a roupa cara. A capa, pois, a capa. Eu sempre ouvi dizer que quem tem capa, sempre escapa, não é? Mas quando Jesus vier, nem a capa lhe vai valer. Porque o pastorado, a chamada para pastor, não está na roupa, não está em nada palpável, não está em nada que se veja. É uma vocação que Deus põe no seu coração. Eu, por exemplo, sou um pastor que eu não tenho uma igreja, não sou pastor principal. Nem tenho chamada para pastor principal. Eu tenho uma chamada para ser um co-pastor, para estar ao lado de um pastor que tem uma função, como o nosso pastor tem, de governar. O meu é de fazer a festa. Glória a Deus. O meu corpo está-me sempre a pedir festas. É verdade, festas, música, com fartura e também não só. Eu não posso dizer, porque senão... Sim, aproveito que ela está a baixar a cabeça. A minha vocação é essa, irmão. E estou feliz da vida. Eu não quero ser o que o vosso pastor é. Não quero.
Nem Deus tem me dar essa chamada, e mesmo que Ele me desse, eu tinha muitos problemas. Eu ia dizer a Deus, muda lá de ideias que eu não quero. Eu quero ser um servo, quero estar aqui, quero ajudar, fazer o que é preciso. Não tenho ambições de ser o pastor principal. Não tenho ambições de ser eu a pregar. Eu sei que às vezes o vosso pastor me põe a pregar. Você não sabia, mas eu vou pregar aqui num domingo. E vou pregar na chuva seródia. Hã? Não vou nada. Então não vou o quê? Ai dele que não me ponha a pregar. Arrependei-vos, que é chegado o reino de Deus. Eu pregava logo para ele, assim, arrepende-te, malandro. Ele põe-me a pregar quando ele quiser. Se ele disser, olha, domingo vais-tu pregar, eu vou. Lá prova. Porquê? Porque eu sei que Deus tem sempre alguma coisa nova, todos os dias. Que eu não me vou repetir. A coisa que eu mais testo é repetir-me. E às vezes faço várias vezes, né? A minha mulher ri-se. É safada mesmo. Mas sabe porque é que eu às vezes me repito? Olha lá aqui. É só para não me esquecer. Eu pergunto-lhe muitas vezes a mesma coisa. E às vezes dá jeito, porque ela não te diz, ainda bem que demoraste. E foi buscar uma coisa, eu não me lembro o que era. Se era os chinelos, se era o quê. Qualquer coisa era. Mas é bom a gente repetir, porque eu gosto de ter atenção àquilo que vou fazer, e gosto de não me esquecer das coisas, gosto de memorizar. E para eu não me esquecer, eu falo várias vezes a mesma coisa. E às vezes funciona. Outras vezes não. Mas isso agora é cá connosco. Então, eu não tenho mais nada para vos dizer, a não ser arrependei-vos. Que é chegado ao reino de Deus. É neste reino que nós estamos, ao lado uns dos outros, o reino de Deus daqueles que servem a Deus e o reino daqueles que não servem a Deus. Qual é o reino daqueles que não servem a Deus? É um reino que eu não queria lá estar. Já lá estive, mas não quero voltar para lá. É num reino onde as pessoas nunca sabem o que é que vai acontecer. É sempre uma surpresa. Pode ter um acidente, pode haver qualquer coisa grave que vai destruir a vida da pessoa. Basta ver as notícias e ver. O reino das pessoas que não servem a Deus, que não levam a Deus a sério, acontecem as coisas mais incríveis. No reino a que eu e você fazemos parte, é um reino onde há delícias perpetuamente, onde Ele nos faz ver as veredas da vida, onde o Senhor é o meu pastor e nada nos faltará. Amém, meu irmão? Esta é a mensagem. Arrependei-vos, que é chegado o reino de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Vamos terminar por aqui. Pai Santo, eu te agradeço no nome de Jesus por esta palavra que tu me deste, Senhor, e pelas palavras todas que tu me vais dar, vais continuar a dar diariamente, Senhor. Pão fresco, Senhor, não remoído, não mastigado, mas um pãozinho maravilhoso que mata a nossa fome e uma água que mata a nossa sede, Senhor. A água viva, Senhor, que brota do nosso ser, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado pela vida de todos aqueles que estiveram aqui. Obrigado pela vida daqueles que estão a ver este vídeo, Senhor. Que a vida de Deus nunca mais será a mesma, em nome de Jesus. Graças te dou, Pai, por tudo aquilo que hoje foi falado, foi ensinado, por aquilo que vai ser ensinado amanhã em Évora e aquilo que vai ser ensinado no domingo. Nós entregamos a Ti toda a honra, toda a glória, no nome de Jesus, e todos podem dizer comigo, amém. Glória a Jesus. Amém.